Olá, estamos aqui novamente com mais um Pod Citra. E hoje temos uma convidada mais que especial. É a Maria Aparecida, presidente do Citraenfa. E aí, Maria Aparecida, tudo bom? Oi, Graça, que prazer, tudo bem, sim. Conta um pouquinho para nós da sua trajetória aqui no Citraenfa, que eu sei que não é muito curta, né? Mas é uma grande trajetória. Conta um pouquinho para nós. Quando você fala que a minha trajetória não é curta, você denuncia a minha idade. Sim. Mas não é uma questão de idade. Para começar, eu quero agradecer o convite, né? Porque às vezes a gente entrevista, hoje estou me sentindo lisonjeada sendo entrevistada. Muito obrigada, você que é da parte da imprensa, é um prazer. Obrigada a toda a equipe que está aqui, que eu amo. A minha trajetória no sindicato é uma coisa assim bem peculiar, né? Uma coisa bem gostosa de fazer um histórico rápido. Eu vim para o sindicato, assim, como todo trabalhador vem, né? Eu não vim por uma conta de uma dificuldade, mas por uma conta de uma curiosidade. E eu era diretora de base, né? Porque quem está no sindicato trabalha numa organização e passa por um processo de eleição para entrar no sindicato, né? Então, eu trabalhava numa empresa, fui convidada para participar, não tinha nem noção, como todos os trabalhadores, não tem tanta noção de sindicato, sabia mais ou menos, mas não tinha um entendimento profundo do que era sindicato. Aí fui convidada, comecei a participar, e foi no momento que o sindicato tinha uma questão, assim, a rede parceira tinha uma questão muito complicada dentro do sindicato, porque eram duas categorias bem diferentes e conflitava mesmo. E eu vi um período difícil, tão difícil do sindicato, que nós fomos construindo junto com a presidente na época, que era Maria Guzmão, e fomos trabalhando para chegar hoje, né? Tivemos a separação dos segmentos, o pessoal da Fundação Casa foi para a Fundação Casa, nós ficamos com a rede parceira, e hoje estamos aqui. Tivemos muitos avanços, né? E eu venho dessa luta diária, de tentativas de melhorar. Não está ainda do jeito que a gente gostaria, mas melhorou bastante. Eu aprendi muito no sindicato. Sindicato é uma escola para a vida. É porque o trabalho toma muito tempo da nossa vida, mas sindicato é uma escola de vida. Todo mundo que entra aqui sai diferente do que chegou. E isso é importante. Sim. Os aprendizados daqui, porque a gente aprende muito sobre o mundo do trabalho. E o mundo do trabalho é a nossa vida, porque nós nascemos para trabalhar, para nos sustentar. E eu trago muitas experiências do sindicato para a minha vida. É muito prazeroso, né? Mas como eu cheguei aqui como uma diretora de base, e hoje eu estou na presidência, a gente precisa buscar no trabalhador também essa vontade de continuar essa luta do mundo sindical, que é muito importante. Os trabalhadores não têm tanta consciência disso, mas acho que aos poucos a gente vai orientando para que eles tenham a necessidade, principalmente nos dias de hoje, que a destruição de direitos que a gente vivencia está deixando o trabalhador numa perspectiva futura, sem perspectiva futura, de muita coisa, de retrocesso. A gente está no momento de possíveis retrocessos, então a gente tem que tomar muito cuidado. E nós, fato que muito interessa a categoria, nós estamos já na campanha salarial. Conta um pouquinho para a gente sobre esse tema. A campanha salarial é o momento mais importante do sindicato. É o momento mais difícil, ao menos para mim, para toda a direção, momento delicado, né, cuidadoso e de muita responsabilidade. É um momento que a gente faz alteração no direito do trabalhador, né? E essa alteração impacta diretamente na vida do trabalhador. Então, é um momento que a gente, né, que nem agora nós estamos na campanha salarial de 2025, a gente mexe com situações que vai lá para a vida do trabalhador. A nossa convenção coletiva ela é de 2 em 2 anos, então um ano são as cláusulas financeiras, o outro ano as cláusulas social, né?
E esse ano é só as cláusulas financeiras. Mas isso impacta na vida do trabalhador, né? E até porque impacta e confunde muito o trabalhador, né? O aumento salarial, aí o trabalhador confunde muitas o papel do nosso sindicato, o papel do outro sindicato. Mas, para resumir a campanha salarial de 2025, nós já fizemos a nossa assembleia, já encaminhamos o nosso pleito para o sindicato patronal, nós estamos aguardando, e aí a gente vai conversando sobre isso. Inclusive, a entrevista, né, que passou agora, que a doutora Joselane fez com você, que ficou maravilhosa, eu vi, assistem, não percam, ela colocou muito detalhadamente o que é a campanha salarial, como que funciona. Ela foi muito feliz na fala. Explicou o papel do sindicato, né? Nosso papel, a gente está, não vou dizer encerrando, mas a gente já fez a assembleia, já tirou o nosso pleito, que é de 7%, e agora nós encaminhamos para o sindicato patronal. O sindicato patronal possivelmente vai chamar as organizações e vai discutir com as organizações a possibilidade de cumprir com o nosso pleito ou não. E aí a gente vai discutindo em cima dessas possibilidades. Então, foi bom você falar na entrevista da doutora. Eu vi lá em alguns comentários algumas pessoas dizendo que é obrigação nossa, ainda do Citrainfa, estar indo buscar a verba lá para a organização. O que você me fala sobre isso? Essa confusão, a gente tem que desmistificar ela assim de uma forma bem objetiva. Porque é até ruim, mas eu tenho um entendimento pelo histórico da rede parceira do porquê isso acontece. A responsabilidade do repasse da prefeitura para a organização repassar para o trabalhador não é responsabilidade do nosso sindicato. A responsabilidade do sindicato Citraenfa é fazer a assembleia, tirar o percentual e encaminhar para o sindicato patronal, que vai discutir com as organizações. A partir do momento que se fecha esse acordo, no caso é um acordo, não é o dissídio, como foi falado no outro Podcitra, aí a gente já está documentado, regimentado, o direito está lá garantido. Ele tem validade de força de lei, é força de lei, o documento da convenção coletiva. A questão da organização receber, aí é do sindicato patronal. Mas eu vou fazer uma fala que eu ouvi de um trabalhador que eu atendi essa semana. O trabalhador esteve aqui e falou assim para mim: teve o aumento, mas as organizações não receberam, né? Eu ouvi da organização que eu trabalho, eu nem tive o aumento, mas eu te paguei. Aquilo me chamou a atenção, Graça, porque foi é pesado até, né? A gente tem um ponto depois desse que a gente vai falar sobre assédio moral. Não vou dizer que isso é um assédio moral, mas isso é uma fala que dá no trabalhador um entendimento diferente da realidade. E tem uma intenção por trás disso. Aí eu falei para o trabalhador: você pode ficar tranquilo, que a sua organização tem um sindicato, como você tem, você está aqui para saber dos seus direitos. A organização a qual você presta serviço tem um sindicato e com certeza vai correr atrás do sindicato dela, que é o sindicato patronal, o Simbifir. E você tem esse sindicato. Você pode ficar tranquilo que eu não vou aqui dizer se tem ou não dificuldade, porque eu represento o trabalhador. A dificuldade da organização, ela sabe. Eu até entendo que tem, mas eu te garanto que nenhum presidente de organização tira dinheiro do salário dele para dar para o seu salário, para você receber. Eu fui muito precisa na resposta, eu não sei nem se eu fui um pouco, né? Mas as organizações podem ter dificuldade, mas ninguém faz uma parceria para tirar dinheiro do seu próprio salário para dar para o trabalhador. Ela tira dinheiro, que é de uma verba pública, né? E que, no caso de São Paulo, aqui do município, vem da Prefeitura de São Paulo. E ainda assim,
Essa verba pode ter todos os disparates financeiros, mas é isso. E nem quem tem dinheiro, Graça, porque as organizações que os nossos trabalhadores trabalham são organizações que realmente não têm dinheiro, não é de empresário. Elas são organizações, às vezes pequenas, às vezes é grande, já dá até para confundir um pouco, né? Mas são organizações pequenas. As pessoas que trabalham lá, os presidentes, eles fazem um trabalho voluntário, eles têm o trabalho deles, têm essa organização, e ou é aposentado, né? Tem essas coisas. Ou às vezes até trabalha na organização, que hoje em dia a legislação permite. E quem tem dinheiro, que é empresário, também não dá como, não tira dinheiro do bolso dele para dar para empregado nenhum. Desconta imposto de renda, tem todo um aparato. A realidade é que o trabalhador ele precisa ter o conhecimento, buscar o conhecimento, até porque o trabalhador da rede, graças a Deus, todo mundo tem formação, né? Pode não ser doutorado, né? Essas coisas, mas, né, mestre e tudo mais, mas tem formação suficiente para correr atrás da informação. Sabe? Quando tem conhecimento da situação, sabe que essas coisas são desconexas. Mas quando uma organização diz isso para o trabalhador, ela tem a intenção de confundir o trabalhador. Eu tiro o meu, né, eu tiro a minha responsabilidade. Sim. E jogo para cima do sindicato. Para ela é mais fácil, né? Porque tem aquela coisa, nossa, mas o sindicato não está vendo a situação que a gente tem e não busca e continua dando aumento, o trabalhador tem que ter aumento. E a organização, ela trabalha com garantia de direito. Então, ela tem que ter uma visão que a garantia de direito é garantia de direito, não é só para quem é assistido, para quem é atendido. A garantia de direito, ela tem que se ampliar para o trabalhador. Porque como pode uma organização que trabalha com garantia de direito não dar o direito do aumento salarial para o trabalhador? Se busca ali no atendimento dos usuários, do cidadão de direito ali, que é atendido por esse serviço, se busca Bolsa Família, um serviço para dar apoio e tudo mais, como é que não busca o direito do trabalhador? Essa confusão tem um fundo perverso, né? Um fundo perverso mesmo. Então, o trabalhador tem que entender que ele tem direito do aumento. E ele tem que entender porque quando o empregador usa desse argumento de eu estou te dando, mas eu ainda não recebi, a solidariedade do trabalhador não pode chegar a esse ponto, porque sempre cai no colo do trabalhador. A solidariedade do trabalhador é olhar para ele e falar assim, você tem um sindicato, vá até o seu sindicato, pleitear junto à prefeitura para você ter direito, ter dinheiro, né, para pagar o meu aumento. Porque eu venho aqui, eu saio da minha casa, eu faço um excelente trabalho, eu tenho direito de receber. Aí isso aí até uma criança de 7 anos entende, é muito simples, né? E não deixar o trabalho, porque fica feio para um trabalhador que tem informação, que trabalha com garantia de direito, não é que fica feio, né? Não sei se é essa a colocação que eu tenho que colocar, mas fica desconfortável, porque demonstra a simplicidade, a falta de conhecimento, porque a gente vem de uma cultura que a gente sempre tem que o trabalhador tem sempre que abrir mão do direito. Né? Essa não é uma cultura da rede parceira, essa é uma cultura de mundo, né? Tem alguns países que já, graças a Deus, bem mais evoluído nesse quesito, mas a gente vem dessa cultura e isso é muito ruim. Direito é direito, gente, não é pecado, é direito, né? Então, mas assim, às vezes eu fico até com dó, que às vezes tem alguns trabalhadores que só falta falar, mas a prefeitura não tem dinheiro. A ONG tem que buscar onde, se a organização fala, eu não tenho dinheiro, não recebi. Eles têm que buscar aonde? Vamos deixar bem claro. Aonde que eles têm que buscar a verba para fazer o repasse para o trabalhador? É assim, independente de tem verba, onde busca? E outra coisa, eu vejo muita ONG falando, mas não tem como repassar, não tem. Mas assinando novos convênios, é uma maravilha. Aí vem de novo para o trabalhador, vai lá contra o seu sindicato, porque eles que têm que lutar. Agora, vamos deixar bem claro, onde que tem que buscar a verba para pagar o trabalhador? Gente, a fala à prefeitura, da onde buscar o dinheiro?
A prefeitura tem dinheiro, gente. Pois é. Gente, quem não tem dinheiro sou eu, Graça. Nem tão pouco A eu. gente não tem dinheiro, gente, mas a prefeitura tem dinheiro. A prefeitura tem dinheiro, que são os nossos impostos recolhidos. É uma roda viva, bem viva, né? A prefeitura tem dinheiro. E o serviço da rede parceira, ele é um serviço barateado, né? É um serviço barateado. Ou seja, tem até uma discrepância imensa entre a rede parceira e a rede direta. A prefeitura economiza dinheiro em relação à rede direta e à rede parceira, mas dinheiro tem, que são os nossos impostos e a gente paga, né? As organizações, ela precisa se unir, né? Se unir para buscar esse valor. Tem lá as problemáticas, porque não vou discutir aqui o porquê que as organizações não se juntam, não se unem. Mas eu também falo para o trabalhador, tá, a organização que você trabalha fala que não tem dinheiro, mas ela continua pegando serviços novos, continua fazendo aditamento, ou seja, quando vence o contrato daquele serviço, ela faz um aditamento para que esse contrato se perpetue por mais 5 anos e tudo mais. Como não tem dinheiro, né? Tem dinheiro, sim. Talvez, não vou dizer que seja o suficiente, porque eu não administro ONG, então eu não sei te dizer se é suficiente ou não. Mas a prefeitura tem dinheiro e as organizações têm uma instituição que pode defender, que é o Simbifir. O Simbifir pode defender essas organizações politicamente, juridicamente, o que o nosso sindicato não pode fazer. Se o sindicato Citraenfa entrar com uma ação para a prefeitura pagar as organizações, a gente vai perder, a gente vai ter problema jurídico, porque é ilegal, e o juiz vai falar assim, que país que a gente está vivendo? Né? Não. O Simbifir tem todo o aparato legal, como o Citraenfa tem todo o aparato legal, independente do trabalhador falar que a gente está certo ou errado, a gente tem um aparato legal para representar os trabalhadores. E a nossa responsabilidade, a gente não pode extrapolar, nossa responsabilidade é chamar a assembleia, tirar o índice de aumento salarial e garantir a convenção coletiva. Essa é a responsabilidade do sindicato. A responsabilidade da organização é entrar com o sindicato patronal e falar, a gente não consegue, tem que correr atrás, juridicamente, entrar com uma ação contra a prefeitura, se for o caso, várias organizações se unir para isso, a prefeitura vai começar a entender. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu vou falar de 2023 e 2024, a questão dos nossos aumentos, que talvez deu mais confusão ainda na cabeça do trabalhador. 2023 tivemos um aumento no final do ano, teve repasse, mas não teve o retroativo. 2024 ainda ficou num imbróglio que, né, agora surgiu uma ideia que pode beneficiar as organizações para que elas possam, né, beneficiar, não, garantir o direito do trabalhador. Eu não gosto dessa palavra beneficiar, não, porque é direito é direito. Benefício é quando eu quero, né? E o que aconteceu? A secretária, na educação, a gente não tem essa problemática tão grande. A educação tem verba tarimbada, diferente da assistência que fica com o chapéu na mão, mas a gente, se Deus quiser, com muita luta, um dia a gente muda isso. A Secretaria de Assistência, que é a mais problemática, que tem menos dinheiro e que tem uma necessidade extrema, porque vulnerabilidade, gente, não é só para pessoas que se encontram em situação de rua, não é só para criança que está desassistida pela família, não é só isso. Vulnerabilidade tem em todos os cantos do mundo e a gente pode ter amanhã. Ela pensou em algumas situações que é muito discrepante dentro da administração pública, porque as organizações não têm dinheiro, mas tem a possibilidade de flexibilização da verba, ou seja, eu posso pegar aqui do material pedagógico, jogar aqui para isso, jogar aqui, fazer essa... dentro desse sistema da verba fechada aqui, mudar dinheiro, rúbrica de algumas situações dentro da verba. Só que também a gestão pública é uma gestão que não é fácil. É importante o trabalhador entender sobre isso, buscar sobre gestão pública, como é que funciona.
para ter um entendimento e não cair naquela situação de ai, a gente não tem condições, porque o quê? Se não tem condições, tem que ter um porquê. E existe um porquê para se responder para todo mundo. A dificuldade é de quando você não pode usar a verba, né? Você quer fazer uma coisa e aí o gestor daquele serviço, que todo serviço tem, o gerente, o diretor, o administrativo, e tem, por parte da prefeitura, a pessoa que fiscaliza, o gestor que vê ali se você usou a verba certo ou não. Esse gestor, às vezes, fala, não, isso você não pode comprar, isso você não pode fazer, você não pode tirar dinheiro daqui para pôr ali, conforme a portaria tal, a legislação tal. Durante o ano, vai sobrando esses dinheirinhos, né? Que não pode usar. E, às vezes, os serviços devolvem dinheiro. Sempre que o sindicato tem reunião na secretaria, a gente sempre escuta isso. As organizações estão pedindo dinheiro. Como que pede dinheiro? Mas se elas devolvem dinheiro. Eu também não entendi. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu tenho dinheiro e eu preciso de dinheiro e eu devolvo dinheiro. Aí nem uma criança de 7 anos entende. O que acontece? Se devolve esse dinheiro porque não pode se usar durante o período. E aí a secretária pensou, eu vou dar um aumento agora, mas eles estão devolvendo dinheiro, como é que eu dou o aumento e eles me devolvem dinheiro? Não casava essa coisa. E aí o que ela falou? O dinheiro que as organizações têm, usa para pagar o trabalhador agora, né, referente a 2024. E 2025, vamos pensar. Foi uma ideia boa? Foi. Não sou eu aqui que vou categoricamente dizer, resolveu. Melhorou. Saiu uma ideia do fim do túnel. E foi bem pensado, né? Agora se resolve essa questão 2023, 2024, e agora vamos pensar para 2025. Sim. Uma outra coisa, tem umas falas assim, o sindicato não faz nada, o sindicato não, acho que eu sobrevivo sem sindicato. Sem sindicato, como seria? A geração de hoje, Graça, ela já, eu acho que veio ao mundo já com direito garantido. Foi bom, hein? Uma grande maioria. Já chegou, já nasceu dentro do direito de escola, já nasceu com SUS, né? Eu sou da época que, na minha adolescência, mais ou menos de 18 anos, para eu ir ao médico, eu tinha que levar minha carteira de trabalho assinada. Tô velha, tô não. Né? Sem etarismo, tô nova, né? Tô dentro da idade que eu preciso estar e tô muito feliz com isso. A gente precisava fazer isso. E isso não é de muito tempo atrás, né? Isso é pouco, né? Algumas décadas atrás, né? O SUS é um mecanismo maravilhoso que traz orgulho para a gente. Então, eles já nasceram dentro de um contexto onde direito automático não é. Diferente de muitas pessoas que perderam a vida para garantir a CLT. Né? Então, acho que não tem necessidade. Mas é muito simplório e desinformativo você acreditar que você não precisa de sindicato no mundo do trabalho, onde a gente tem um sistema capitalista, né? Que o sistema capitalista é a lei do mais forte mesmo. Às vezes eu chego a pensar que o sistema capitalista é o que era a escravidão, mas num modelo refinado, né? A gente é escravo do capital, né? A gente, por mais que essas pessoas nasceram dentro dessas garantias de direito, a gente é refém de um sistema que diz assim, você vai ser sempre trabalhador, eu vou ser sempre empregador, né? O sonho de empreendedorismo pode, no futuro, causar um estrago muito grande, né, na vida desses trabalhadores, mas a gente vive dentro de um sistema fechado. E se não houver uma luta, né, para que o tempo do meu trabalho, né,
O que eu dou da minha vida para o mercado de trabalho, para alguém enriquecer e eu morrer pobre, às vezes morrer sem uma casa, há pouco tempo atrás morrer sem o direito de de ter uma faculdade, Curso fazer superior. formação, de eu ter direito de cultura. A gente não. Que cultura, gente? A gente não tem dinheiro, às vezes, para ir no teatro, para ir no cinema. Sabe quando que a gente vai? Quando ganha o Oscar, né? Graças a Fernandinha, vai todo mundo, vai, economiza aqui. Mas quando não é uma rotina na nossa vida. A gente vai sempre enriquecendo as outras pessoas para que tenham tudo isso. Sim. E a gente não tem, né? Então, as oportunidades. Então, é difícil eles acharem que precisa de luta. E a gente vem de um sistema que a dor é que favorece a elevação. Ou seja, se eu não tiver, eu vou atrás. Se eu perder, eu valorizo, né? A gente espera que isso não aconteça, porque sindicato, gente, tudo que a gente tem hoje, para além do mundo do trabalho, é conquista de sindicato. Tem sindicato bom, tem sindicato ruim. Quem faz o sindicato não é a direção. Até porque a direção troca. Então, não é a direção. Quem faz o sindicato são os trabalhadores. Trabalhador bem informado, que busca informação, conscientizado, valoriza o sindicato. Eu sempre ouvi uma fala, e eu sempre falo para todo mundo que vem aqui, se um dia você sair da rede e for trabalhar com uma outra categoria, você procura o sindicato da sua categoria. Por pior que seja o sindicato, é melhor você estar com ele do que você estar sem ele. Verdade. Sindicato é muito importante. Outra coisa, vamos voltar à campanha salarial. Acabou a campanha salarial. E agora? Qual é o próximo passo? Acabou a campanha salarial, você tem que receber o salário. E você recebe o salário, e se você não receber, você entra em contato com o sindicato para a gente fazer valer. Porque a gente não sabe, né? As pessoas às vezes pensam que a gente tem um entendimento assim, saiu, todo mundo recebeu. O sindicato sabe que a gente não recebeu. Não sabe, a gente não trabalha no local, né? Tem que receber, vai lá à convenção coletiva, fazer denúncia, né? E receber. E aí as organizações têm que se preparar para pagar, junto com o sindicato patronal, a gente tem que sempre frisar isso. Sim, mas a pergunta que não quero calar, né? Todo mundo já fica... Quando é que eu vou levar a oposição? A oposição... Nossa... A gente está aqui falando da importância de sindicato, a Graça vem com um balde de água fria. Sim. Oposição. A oposição ela tem um período, mas primeiro eu quero dizer o porquê da oposição. Quando você faz uma carta de oposição, você está dizendo para o sindicato que você ignora, não quer, não precisa da representação desse sindicato. Mas como é que você não precisa? Eu uso uma fala, às vezes, não sei se eu coloco aqui, eu vou precisar, né? Venha a nós, faça o reino nada. Você recebe, né? Você não quer fortalecer o seu sindicato. Você diz que você não se sente representado. Eu não me sinto representado. Assim, com os anos de sindicato que eu tenho, eu não me sinto representado, não é uma fala que eu escuto e eu interiorizo e trabalho. Não, eu não me sinto representado por sindicato, você fala mais de você do que do próprio sindicato. Porque você recebe o aumento do sindicato. Você usa a convenção do sindicato. E aí você fala, o sindicato não me representa. Aí é melhor você falar, o sindicato só me representa quando é benéfico para mim. Né? É feio, mas enfim. Quando você recebe, o sindicato te representa querendo você ou não, porque você usa a convenção coletiva do sindicato. Né? Então, o sindicato, sim, o sindicato criou, a não ser que você fale assim, eu não quero esse aumento e eu não quero essa convenção coletiva. Se meu filho adoecer, eu não levo meu filho no médico, que nem está no direito lá na convenção coletiva, eu não quero nada. E eu vou negociar o meu aumento, as minhas necessidades diretamente com o meu empregador.
Aí sim, quando tiver essa postura, né? Aí sim. Mas quando você usa a convenção coletiva, não adianta você falar que o sindicato não te representa, que ele te representa. A cartinha ela tem prazo. E a leitura da convenção coletiva, que a Graça sempre faz os videozinhos da convenção coletiva, a fala que a doutora Josi colocou, a diferença do sindicato que o Francis colocou, vai somando tudo isso, vai dando muita informação, formação até para o trabalhador. Tem um prazo. Assim que a gente fecha o acordo coletivo e a gente insere a convenção coletiva no sistema mediador do Ministério do Trabalho e Emprego, aí tem um prazo estipulado lá que você pode levar a carta de oposição. E aí a gente já está vendo hoje, Graça, algumas organizações mandando o trabalhador trazer cartinha. E o trabalhador de olho fechado, sem perceber, mas às vezes eles percebem, entram em contato com a gente e falam, é a organização que está mandando trazer, não é o período, né? Então, não adianta trazer, porque tem um período. E esse ano, como no outro ano, por mais dificuldade que nós tivemos, a gente estava acompanhado pelo Ministério Público do Trabalho, e esse ano nós estamos fazendo um trabalho mais intenso ainda com o Ministério Público do Trabalho, né? Já aprovamos na nossa Assembleia uma taxa única, e a importância de valorizar o sindicato. Mas aí, por que a organização manda o trabalhador trazer a carta no sindicato? Qual o interesse, né? Qual o grande interesse disso? Graça, só tem um interesse quando o empregador manda o trabalhador se afastar do sindicato. É um interesse, talvez não do momento, mas de descumprimento da convenção coletiva. Né? O trabalhador leva a carta lá, o sindicato não vai atender, eu posso atrasar salário, ele vai ter coragem de ir no sindicato falar assim, olha, eu trouxe a cartinha, mas o meu salário está atrasado. Eu falei que o sindicato não me representa, mas eu não recebi. Né? Está tendo descumprimento da convenção coletiva. Né? Eu não consigo, a alimentação não é boa, que está em convenção coletiva, eu levo meu filho no médico, eu tenho desconto, eu tenho prova na faculdade, eu tenho desconto dessas horas que eu saio mais cedo para estudar, recebi um atestado para o meu filho para ficar 15 dias a mais de amamentação, a organização falou que vai descontar. Quando você se afasta do sindicato, a organização vai se sentir à vontade para descumprir a convenção coletiva e tirar os direitos que você tem dentro da convenção coletiva. O interesse é burlar a convenção coletiva. A gente pensou, né, numa forma de fazer com que o trabalhador entenda a necessidade de fortalecer o sindicato. Porque quando a organização manda o trabalhador trazer uma carta de oposição e a gente conversa com o trabalhador, e como eu estou falando aqui muito objetivamente, ficou muito explícito quais são as intenções, né? A gente está fazendo um trabalho junto com o Ministério Público para o trabalhador ter mais uma consciência, né? A gente pensou numa taxa única, a gente está pensando em favorecer a possibilidade de ter menos fila, vamos pensar em regionalização. Nós estamos conversando com o Ministério Público do Trabalho, porque o Ministério Público do Trabalho entende a importância do sindicato. Porque quando você manda uma denúncia para o Ministério Público, ele remete ao sindicato, como a doutora Josi falou, para o sindicato tomar as providências do que não é da alçada dele. Então, eles sabem a importância do sindicato. Inclusive, eles também, nessa conversa que a gente está tendo com o Ministério Público do Trabalho, a gente está trabalhando bastante a questão do assédio das organizações com os trabalhadores, que são atitudes antissindicais, que têm responsabilidade em cima dessas atitudes, tem penosidade em cima dessas atitudes por parte das organizações. E o sindicato não vai pestanejar, não vai titubear e cobrar dessas organizações a responsabilidade dela, porque nós não fazemos uma campanha contra o sindicato das organizações, né? Nós fazemos uma campanha em benefício dos nossos trabalhadores. E uma organização séria, que graças a Deus tem muitas, ela não faz isso, muito pelo contrário.
Elas aproximam os trabalhadores do sindicato, porque elas pensam assim, se o trabalhador está dentro do sindicato, é porque a minha organização está fazendo tudo certinho, eu não tenho o que temer, então eles podem ir, eles podem vir. Se a gente errar, a gente corrige, porque o erro é do humano, né? E é muito natural. Eu ouço muitas vezes, Milda, algumas pessoas falando, mas vão descontar R$ 1.000 do meu salário. A minha organização falou que vai descontar R$ 1.000 e muita gente ainda fala, o gerente falou que eu tenho que trazer essa carta, ainda tenho que levar lá, tenho que tirar a foto que eu estou entregando. O que significa isso? Isso não é um assédio? Muito assédio. É um assédio, muito assédio, porque às vezes o gerente traz a carta. A gente atende todo o trabalhador chega e fala assim, eu estou aqui porque eu sou obrigada. A gente escuta isso, é muito triste, gente. Não é R$ 1.000, não é nada disso. Vamos fazer uma continha bem bonitinho aqui. Esse ano, a taxa sindical vai ser única. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente trabalha com pessoa escolarizada. Eu vou colocar uma conta para vocês não virem aqui porque você ouviu falar. Foi porque você teve um tempinho para pensar no teu direito e fez a conta na ponta do lápis, para você não ser enganado. Você vai pegar o seu salário com o aumento, quando sair o aumento, você vai pegar o seu salário, o valor do salário base, a gente vai fazer a continha e vai colocar a gente vai fazer a continha, sabe aqueles videozinhos bem bonitinhos que vem os numerozinhos, eu vou escrevendo o número, vai fazendo, a gente vai fazer para vocês entenderem. Você pega o seu salário base, multiplica pela porcentagem do desconto. Exemplo, se a gente for fazer uma taxa única, de tal valor, tantos por cento, 1%, 2%, 3%, você vai pegar o seu salário, multiplicar pelo valor do percentual de desconto e vai colocar o símbolozinho de porcento ali. Vai aparecer o valor. Exemplo, se eu ganho R$ 1.000 e vou descontar tantos por cento, você vai fazer R$ 1.000 vezes 1%, né? Aí você coloca 1.000 vezes 1 e o símbolozinho do porcento. Vai aparecer o valor. E vai ser uma única vez. Uma única vez. Mas é importante colocar para o trabalhador que ele precisa valorizar o sindicato dele. Ele precisa fortalecer. O sindicato não me representa, o sindicato é fraco. Se você não banca com a sua colaboração, um pouquinho que seja, né? Um pouquinho que seja, você não faz seu sindicato forte, além de participar. E ainda tem uma outra coisa, Graça, às vezes o trabalhador liga aqui e fala, eu pago o sindicato. Você colabora com o sindicato, né? A fala, ela tem força de energia, né? Eu pago o sindicato, a gente também não consegue fazer milagre mesmo você pagando o sindicato. A gente vai, no nosso conhecimento de sindicato, dentro da legislação te auxiliar. Não é uma troca imediata, que nem você vai chegar na padaria, eu tenho R$ 1, eu pego pão. Não é. É uma luta, é uma tentativa, né? É isso. Milda, foi muito bom o nosso bate-papo, mas já vamos se encaminhar para o final. Quero te agradecer, né? Eu acho que foi muito boa, acho que vai esclarecer muitas dúvidas dos trabalhadores. Então, muito obrigado por ter participado do nosso Pod Citra e vamos aguardar o próximo. Agradeço o convite, foi um prazer, porque para mim o sindicato é um prazer mesmo, né? Eu espero que vocês assistam do começo ao fim para entender, né? O que não entendeu, entre em contato com a gente que a gente vai conversando. E que a nossa campanha seja feliz e até a nossa vitória, porque com certeza nós vamos conseguir mais uma vez fechar a nossa convenção coletiva com chave de ouro, como nós sempre fizemos. E até Obrigada. lá. Até.